Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula hoje de Ciências e Matemática e nosso primeiro assunto será sobre o desgaste do solo na página 88 no livro de vocês de ciências, tá? Hoje nós iremos falar sobre os tipos de erosões, sobre as erosões, as coisas que acontecem aí no solo e que nós somos afetados também, tá? Nós e a natureza. Então, olha só, a erosão ela é um processo de deslocamento e transporte de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão, ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou também pela ação do ser humano. E aí nós temos no slide de vocês duas imagens com tipos aí de erosões, tá? Então, a erosão ela é um processo de deslocamento e pode ocorrer tanto pela natureza quanto pelo ser humano, tá? Aí as ações da natureza, nós podemos citar as chuvas como principal causadora da erosão. Quando atinge aí o solo em grande quantidade, pode provocar deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Isso pode ocorrer aí com as ações da natureza, tá? Ações da natureza em relação ao desgaste do solo, como a erosão. E aí nós temos, olha só, mais uma vez, a erosão é o desgaste do solo provocado pela ação de certos agentes naturais e nós temos vários tipos de erosão, tá, gente? Olha só, a pluvial. Prestem atenção, a pluvial ela é a água da chuva, é referente à erosão ocorrida aí pela água da chuva. A fluvial é referente à água do rio, ok? A erosão fluvial é referente à água do rio. A eólica é referente ao vento. Aí nós temos também a térmica, que são variações bruscas de temperatura. A marítima, que é referente à água do mar. E a glacial, que são as geleiras, tá? Mas hoje nós iremos falar somente, acho que só sobre a fluvial, a eólica e a marítima, ok? Somente sobre essas. Então, a erosão eólica, gente, é aquela erosão causada pelo vento. Quando nós falamos sobre eólica tem porque tem a energia, a usina eólica, é referente ao vento, tá? Tudo que fala aí sobre eólica quer dizer que é através do vento. Então, o vento ele carrega areia e poeira, desgastando aí de forma natural as rochas e outras vezes arrasta a areia para outros lugares, formando aquelas dunas, formando as dunas. Então, vamos continuando. Esse assunto de vocês, gente, vocês encontram na página 88, tá? Aí vamos lá, falar sobre os tipos de erosão. Nós temos a pluvial, que é provocada pela retirada de material da parte superficial do solo pelas águas da chuva, tá? Olha, pluvial, águas da chuva. Aí nós temos três exemplos, né? Aqui nós temos uma estrada que aí pode ocorrer erosões, a parte do asfalto pode ceder também devido a fortes chuvas. Acontece muito isso, gente. Isso daí é mais comum do que vocês podem imaginar, tá? Então, aí, mais uma vez, a erosão pluvial é referente à água da chuva, tá? Nós já falamos sobre a eólica, que é referente ao vento, a pluvial, e agora nós iremos falar sobre a erosão fluvial. A fluvial é referente à erosão causada pela água dos
rios, tá? A erosão causada pela água dos rios é conhecida como erosão fluvial. Aqui nós temos um exemplo, dois exemplos, na verdade, de erosão fluvial. Ó, como vocês podem observar na imagem, é o tipo de erosão fluvial. Ixi, isso daqui tem muito, gente, na parte aqui da nossa região, aí andando pelo Rio Solimões, pelo Rio Negro. Encontra muito esses. Esse daqui ele pode ser conhecido também, gente, como desbarrancamento, né? Que conforme a água vai avançando, pode ir caindo e caindo o barranco aí na parte da terra firme. Então, aqui, ó, essa volta que ele dá aqui é um tipo de erosão causada pela água, tá? Pela água. E olha só que imagem linda também esse tipo de erosão, né? Erosão fluvial. Muito bonita essa imagem. Então vamos continuando. Olha só, nós temos a erosão marítima, a erosão marinha, né, que é um longo processo de atrito da água do mar com as rochas que acabam cedendo, transformando-se em grãos. E esse trabalho constante atua sobre o litoral, transformando os relevos em planícies. Aí vocês também têm 3 exemplos aí de erosão marinha, ó, marinha, já vem aí da palavra mar, né? Tudo referente ao mar. Então, esse é um tipo de erosão. E nós temos agora sobre o desmatamento, né? E a degradação do solo, tá? Olha só, o desmatamento, né? São provocados ou agravados por atividades humanas, como práticas agrícolas e florestais inadequadas, poluição, ocupação inadequada do solo, transgressão à legislação ambiental e desrespeito às aptidões agrícolas, tá? O processo de desmatamento no nosso país, ele é muito grande mesmo, porque nós temos a maior floresta do mundo, né? Então, que é a floresta amazônica. Mas muitas regiões precisam trabalhar com agricultura. E uma dessas formas de trabalho, gente, também é desmatando as áreas, né? Desmatando as áreas. Aí, tanto para você plantar, para você criar animais. E também um dos processos aí de desmatamento é também poluindo, a poluição. Quem já conhece, que já passou ali pela estrada de Itacoatiara, tem a lixeira, né? Aquela área ali foi desmatada para virar uma lixeira, né? Antigamente era só árvores e agora é só lixo. E, infelizmente, isso é uma realidade. O desmatamento e impermeabilização do solo por calçadas e asfalto impede que as águas das chuvas sejam absorvidas. Aí também podem causar os deslizamentos de terras, tá, gente? O desmatamento, ele também pode também trazer grandes consequências. Muitas pessoas já infelizmente perderam suas vidas aí pelo desmatamento, porque ocorreu aí a deslizamento de terra, né? Isso daí, principalmente mês de janeiro, que é um mês muito chuvoso em certas regiões do nosso país, você pode ver na televisão como tem muitos casos de deslizamento de terra e muitas pessoas morrem. Rio de Janeiro e São Paulo, gente, nem se fale. Todo final do ano e início do ano tem muitas mortes por deslizamento de terra. Porque tem muitos morros, né? As pessoas, elas procuram, infelizmente, né? Elas moram em áreas de risco, então
todo começo do ano você pode ver na televisão que vai ter aí muitas mortes pelo deslizamento de terra. E um dos motivos desses, né, para eles construírem, eles precisam desmatar os morros. Vamos, ó, assoreamento de rios, os rios assoreados. O que é isso, professora? O que quer dizer esses rios assoreados, né? O que seria o assoreamento, gente? Olha só, o assoreamento é o acúmulo de areia no solo desprendido de erosões e outros materiais aí que são levados até rios e lagos pela chuva ou também pelo vento. Quando isso ocorre, cabe às matas ciliares servirem de filtro para que este material não se deposite sobre a água. Quando as matas são indevidamente removidas, aqui ele está falando de desmatamento, né? Rios e lagos vão perder o quê? A sua proteção natural e ficam sujeitos ao assoreamento e ao desbarrancamento. Lembra que eu falei desbarrancamento de suas margens? O que agrava ainda mais o problema. Como vocês podem observar aqui na imagem, ó, quando não tem muita mata que o pessoal já estão tirando, acontece sim o assoreamento de rios. Por quê? Porque a floresta, gente, ela protege, é um meio de proteção também do solo, entenderam? Então, pode acontecer aí assoreamento ou desbarrancamento, como foi o exemplo que eu disse para vocês, sobre... Até me perdi. Assim, quando as matas elas são indevidamente removidas, aí nós podemos ter o caso dos rios assoreados, né? Aí é um caso muito chato. Então, vamos continuando. Aqui assim, olha só, ainda sobre mais 4 exemplos aí de rios assoreados, né? Aqui, ó. Os rios, o que antes era um rio, né? Agora é só areia. E agora nós temos sobre as queimadas, tá? Fatos sobre queimadas no Brasil. Olha só, o uso do fogo é comum na agropecuária brasileira para abrir pastagens, por exemplo. Quando eles desmatam, gente, eles precisam fazer aquela queimada, eles precisam queimar o que sobra para eles poderem limpar a terra e trabalhar na terra, né? A legislação permite a prática com esse fim, infelizmente, mais controlada e autorizada pelos órgãos ambientais. Só que nem sempre os órgãos ambientais conseguem fiscalizar, né? Nem sempre eles conseguem fiscalizar. Olha só, o IPAM relaciona esse dado com o aumento do desmatamento. Há também registro de incêndios em áreas de proteção. As queimadas e o desmatamento são responsáveis por 75% de emissões de gases do efeito estufa no Brasil. E além disso, o fogo danifica e prejudica a recuperação do ecossistema local. Então, muitos casos de queimadas, né, na nossa região mesmo. Teve uma época do ano aí que eu acho que era em agosto, que é um mês muito quente, agosto, setembro, acontecia muito casos de queimada, e aí a nossa cidade ficou coberta por nuvens, né, por fumaça, né? Foi muita fumaça mesmo. Então, vamos continuando. Poluição do solo. A poluição do solo é qualquer alteração das suas características naturais através da deposição, descarga, infiltração ou acumulação no solo de produtos poluentes. Aí, principais fontes de poluição. As principais fontes de poluição do solo são resíduos, que são os lixos domésticos e industriais deixados no solo sem qualquer tipo de tratamento. Os pesticidas e fertilizantes utilizados na agricultura e os detritos da criação de animais.
As lixeiras constituem um grave problema ambiental. Nelas são acumulados diferentes tipos de resíduos. Aí nós temos exemplos aí de vidro, lata, plástico, pneus, eletrodomésticos, mobiliário, produtos tóxicos. Gente, muitos exemplos de lixo. Isso quando as pessoas jogam o lixo no lixo, né? Que aí ele vai direto lá para a lixeira. E quando as pessoas resolvem jogar o lixo dentro dos rios, dentro de igarapé, porque infelizmente a nossa sociedade é um povo assim muito mal educado mesmo, gente, porque tem o lixo e tem a lixeira, a pessoa vai joga do lado da lixeira, mas não joga lá dentro do lixo, ou então todas as noites não, o carro de lixo ele passa em vários locais da nossa cidade, em vários horários, também existem vários horários, e aí a pessoa não tem consciência de colocar e esperar o carro do lixo passar, né? Coloca naquele horário próximo que o carro de lixo vai passar, se for de madrugada, na boca da noite assim, coloca o lixo e aí na sua lixeira, e que ele, quando o lixeiro passar, o carro de lixo passar, ele vai levar o lixo, mas as pessoas não, infelizmente. Algumas pessoas que moram próximos aos igarapés, gente, elas só fazem jogar o lixo da sua janela, né? O que você imaginar, vocês encontram dentro de um igarapé desse? É televisão, é pneus, todo tipo de plástico, gente. É geladeira, é sofá, é cama, tudo esse povo joga dentro do rio. Então, acontece também, né? Poluição do solo quando nós nos referimos aí a vários tipos de lixo. O lixo tóxico, ele pode conter substâncias tóxicas, como no caso de pilhas e baterias, quando jogados no lixo comum, acabam indo para aterros sanitários. No entanto, esses materiais representam um grave risco ambiental, podendo contaminar o solo e a água subterrânea, né, dos lençóis freáticos aí, o que afeta a fauna e a flora, pois em sua composição eles contêm substâncias tóxicas que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Aí são os tipos de lixo, né? Os tipos de lixo. Aí nós temos, olha só, o lixo hospitalar, né, ou o lixo da área da saúde, que também é chamado de lixo hospitalar, proveniente de hospitais, farmácias, postos de saúde e consultórios médicos, veterinários e odontológicos. Ele é composto aí por seringas, vidros de remédio, algodão, gases, órgãos humanos, isso mesmo. Este tipo de lixo é muito perigoso e deve ter um tratamento diferenciado, desde a coleta até a sua deposição final. Esses são os tipos de lixo, sem falar também naqueles lixos domésticos, né? Que é aquele que nós produzimos todos os dias na nossa casa. Olha, tem o lixo hospitalar, o lixo tóxico, o lixo doméstico, que é o que nós produzimos na nossa casa, e também tem o lixo industrial, que é original aí das atividades do setor secundário, que são as indústrias. E ele pode conter também restos de alimentos, madeiras, tecidos, couros, metais, produtos químicos e outros, tá? Então aí nós temos o lixo industrial. Existe também, gente, nós não podemos esquecer de falar sobre a reciclagem, né? A reciclagem que existem na maior parte das empresas. Tem também os tipos de lixo que eles descartam. A forma de descarte aí é através das lixeiras, daquelas lixeiras coloridas, né? Que tem aí o azul, que se refere ao papel, o amarelo se refere ao metal,
o plástico é de vermelho, o vidro é de verde e alguns aí também que tem o cinza, que é material não reciclado, mas nem todo mundo faz aí a reciclagem. Mas existem pessoas, gente, eu acho que vocês já viram mesmo, pessoas que trabalham e que usam muito mesmo o material reciclado, pessoas que trabalham com isso, vivem disso, né? Então, vocês irão responder a página 92 referente a este assunto, tá? Tem a primeira, a segunda e a terceira questão. E a nossa aula de hoje foi da página 88 à página 92, falando aí sobre o desgaste do solo, sobre a poluição do solo, né? Sobre erosão. Então, agora nós vamos para a aula de matemática. Vamos para a aula de matemática na página 143, tá? E o nosso assunto será sobre adição de frações. Continuando sobre adição de frações. Mas, professora, como é que eu faço para adicionar uma fração? A primeira coisa que eu preciso prestar atenção, gente, é no meu denominador, tá? Olha só, o meu denominador, tá legal? Então, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção é no meu denominador. O que eu tenho que prestar atenção? Saber se o meu denominador é igual, tá? Se o meu denominador é igual, não tem segredo, tá, gente? Não tem segredo. A única coisa que você vai fazer é somar a parte de cima, somar os numeradores, tá? Somente isso que você vai fazer. É bem simples. Denominadores iguais, eu vou adicionar os meus numeradores. É só isso que você precisa fazer. Não tem segredo, ó. Denominador igual, eu vou adicionar somente os numeradores, tá? Então, ó, aqui nós temos 4 sextos mais 5 sextos. E aí, ó, 9 sextos, né? Aqui, 4 mais 5 é igual a 9. A mesma coisa, olha só. Aqui nós temos o denominador 9, tá? Aí você vai fazer o que? Repetir o seu denominador aqui e vai adicionar os numeradores. É isso que você vai fazer. Somente isso. É bem simples mesmo. Não tem dificuldade. Adição com denominadores iguais, ó, frações com denominadores iguais. Então, denominadores iguais, eu só vou repetir o meu denominador, né? Vou repetir o meu denominador e vou adicionar os dois. Ó. 6 mais 2 é igual a 8. Então, aqui eu tenho 8 nonos. Esse é bem simples, tá? O que ainda pode pegar para vocês é ainda a parte da adição com os denominadores diferentes. Só que como eu já sei que vocês já sabem tirar o MMC, já fica mais fácil, tá? Então, olha só, nós temos denominadores diferentes, o 4 e o 2. Precisamos tirar o MMC. Tirei o MMC aqui é 4. Então, nós vamos repetir. Olha só, o 4. Agora, 4 dividido para 4 é igual a 1. Vou multiplicar com o numerador. 1 vezes 3, 3. Aí veio para cá. 4 dividido para 2 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, olha aqui, ó, tá? Aqui eu coloquei até a seta para vocês. Bem aqui também, ó. Tá? A parte, o passo a passo. Então, o que eu faço? A única coisa que eu vou fazer é repetir o meu denominador, porque já são iguais, ó, denominadores iguais, e só vou adicionar, tá? Bem simples, bem fácil de fazer,
Não tem muito segredo. O segredo é, na verdade, é você aprender a fazer o quê? O MMC. Tirando o MMC, beleza. Aqui nós temos, ó, quando temos uma operação entre frações com denominadores diferentes, primeira coisa que nós fazemos é o quê? Tirar o MMC. E olha aqui onde foi que eu coloquei o MMC, tá? Este aqui é o MMC de 8 e 10. É igual a 40, tá? Então, aqui é o MMC. E aí, o que que nós fazemos? Ó, 40 dividido para 8 é igual a 5. 5 vezes 3, 15. 40 dividido para 10 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. E aí, eu adiciono. Cheguei aí ao final, tá legal? Aqui eles colocaram tudo junto, tá? Aqui ficou tudo junto, mas eu poderia muito bem ter colocado como aquele outro exemplo. Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui direitinho, ó. Aqui eu poderia ter colocado como aquele outro exemplo, igual o outro exemplo, tá? Mas aqui eles colocaram somente tudo junto. Colocaram tudo junto. Nós poderíamos ter feito desta forma, tá? Aqui, ó. Esses dois que eu estou falando. Poderia ter sido feito desta forma, tá? Mas aí é bem simples. Agora, gente, acontece o seguinte. Nem tudo é tão simples assim, né? Tem suas regras. Esta regra aqui é o quê? Adição envolvendo o quê? Números mistos, isso mesmo, aqui é a adição envolvendo número misto. Transformamos essas frações em frações impróprias, ok? Frações impróprias. Gente, como é que eu faço a fração imprópria? Lembra? Como é? Eu vou pegar essa primeira aqui, olha só. 2 vezes 1, lembrando, transformando o número misto em fração imprópria, tá? 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, tá? Então, o que que vai acontecer? Ó, vou repetir, só puxar a setinha pra cá. Repetir o meu denominador e aqui, ó, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Olha aqui o 3. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes 1, 3, com mais 2 é igual a 5. E aqui nós temos o que? Repetimos, tá? O denominador. E aqui é o resultado de 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. E agora, professora, agora, bebê, vocês teriam que tirar quem? O MMC. E aí eu nem preciso fazer o passo a passo do MMC, tá? Eu já sei aqui que o MMC de 3 e 2 é 6. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar bem aqui, né? Colocar nesses dois aqui o MMC. Então, ficou. Agora, professora, o que que eu faço? Agora eu vou dividir 6 dividido para 2, tá? 6 dividido para 2 é igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. 6 dividido para 2 é igual a 3, tá? Lembra quando eu venho daqui, eu uso a divisão e aqui eu vou multiplicar. Ó, 3 vezes 3 é igual a 9. E olha para onde é que veio, passo a passo, tá? Mais uma vez, 6 dividido para 3. Deixa eu só colocar aqui para vocês não esquecerem. 6 dividido para 3 é igual a 2. Lembra? E 2 vezes 5 é igual a 10. E aí nós temos o 10, tá? Então, ó, 2 vezes, não posso esquecer, aqui é um vezes, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês não se confundirem com esse sinal de mais. Então, 6
dividido para 3, acompanhe aqui, ó. 6 dividido para 3 é igual a 2 e 2 vezes 5 é igual a 10, tá? É igual a 10. E agora nós só fazemos o que, gente? Nós só fazemos a adição. Os denominadores não estão iguais? Olha aqui, denominadores iguais. E agora eu só adiciono os numerais, aí os numeradores. Aqui eu repeti o meu denominador e adicionei o meu numerador. Mas, professora, se eu fosse transformar esse número aqui, se eu fosse transformar em fração imprópria, como é que eu faria? Eu usaria quem? A divisão, né? Lembra da divisão? Olha só, a nossa divisão. Então, eu iria fazer desta forma. E aí, como é que iria ficar? Olha só, este aqui seria o meu... eu coloquei bem em cima. Este aqui seria o meu denominador. O 1 seria o meu numerador. E aqui eu tenho o 3 como a minha parte inteira. Então, é dessa forma que eu também posso transformar a minha fração imprópria. Eu iria transformar aqui, gente, desculpa, aqui eu tenho uma fração imprópria, tá? Eu transformei tudo isso daqui em uma fração imprópria. Como é que eu iria transformar a fração imprópria em número misto? Em número misto, aqui é o número misto, então eu iria fazer desta forma. Desculpa, na forma de divisão, né? Mais uma vez, aqui é a adição. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, que minha garganta tá doendo. Então, aqui é a adição envolvendo número misto. Aqui é um número misto e aqui é um número misto. Então, o que nós fizemos? Chegamos a uma fração imprópria. E se eles pedissem, transforme o número misto... resolva a adição entre os números misto e transforme em fração imprópria e novamente em número misto, entendeu? Que é o caso. Esse caso aqui eu fiz questão de ensinar para vocês, porque vocês irão responder na página 148 dessa forma como eu ensinei, tá? Fazendo todo esse passo a passo e depois vocês terão que transformar também em número misto, tá? É dessa forma que eles estão pedindo, tá? Para fazer todo esse passo a passo, aqui, olha só, tá? Todo esse passo a passo aqui, ó, vocês fizeram nós fizemos, na verdade, tudo isso, aí chegamos neste resultado, mas daqui eles também querem que a gente transforme em número misto, ó, e aí olha só o que aconteceu, transformamos em número misto. Então, é dessa forma que vocês irão responder na atividade da página 148, tem umas questões lá que é desta forma para ser respondida. Então, vamos lá, a aula de hoje foi referente às páginas 144 a 151, sobre a adição de frações, ok? E aí, vocês irão responder também da página 144 a 151. Se não der para responder no livro, coloca no caderno as questões e põe somente as respostas no livro, tá? Então, fiquem bem, se cuidem. Se Deus quiser, aí na segunda-feira estaremos juntos. Beijo!